Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu agradeço a gentileza da presença de cada um de vocês neste dia para que possamos conversar sobre a temática de hoje. Torne-se uma pessoa fora de série. O tema da live de hoje é torne-se uma pessoa fora de série. Para tornar-se uma pessoa fora de série é preciso entender como se comportam pessoas fora de série. E mais do que isso, como se comportam pessoas fora de série em momentos de adversidade, de dificuldade, em pontos críticos da vida, pessoal ou social. É preciso olhar para a história para que o futuro seja diferente e para que a história não se repita, ou para que a nossa história não se repita. E nós, então, não nos percebamos acometidos do mesmo mal novamente. Eu tenho percebido e pessoas têm conversado comigo sobre situações insustentáveis que se arrastam há anos. Como uma situação pode ser insustentável e o indivíduo ainda sustentá-la? Como é possível o indivíduo dizer que há 15 anos não tolera alguém ou algo e continuar com este alguém ou com este algo? A primeira ideia de uma pessoa fora de série é a da aceitação. Ela compreende, ela aceita a realidade e ela para imediatamente de cavar. Há uma expressão que aprendi com o psicanalista Marco Aurélio Lobo, que é justamente essa: pare de cavar. Você não precisa tomar a água do mar inteiro para descobrir que a água é salgada. Basta um copo e você verá que a água é salgada. Portanto, pare de beber. Pare de cavar. Pare de aumentar o problema. Se você percebe um problema e o negligencia, ele não permanece do mesmo tamanho. O negligenciar de um problema produz um problema maior. Um problema maior, um problema muitas vezes de dificílima resolução com o tempo. No início era fácil, mas no início você procrastinou. Depois tornou-se difícil e agora mais difícil ainda é a sua solução. A primeira sugestão que eu faço aos senhores nesta manhã é parem de cavar. Se você se percebeu em um trabalho que não é o trabalho que você quer exercer durante a sua vida, pare de se afundar neste trabalho. Se você percebeu que esta relação é insustentável, que este namoro não tem futuro, aprenda. O que não tem futuro não merece o presente. Pare de cavar. Pare de se comprometer com aquilo que não merece o seu compromisso. Mas outro dia alguém perguntou para mim, ontem mesmo na caixinha de perguntas, a respeito de uma mudança profissional. A pessoa disse para mim que, em verdade, ela estava insatisfeita com a sua profissão, apesar de bem-sucedida, e então iria simplesmente abandonar o emprego e começar a estudar para concurso público. Perguntou minha opinião, e a minha opinião é não. Não é necessário voltar à estaca zero para promover uma mudança profissional. Não é necessário pedir demissão para estudar para concurso público. Não é necessário cortar todos os galhos para então ter uma nova oportunidade. Pelo contrário, é mais fácil, é psicologicamente menos desgastante que você promova uma mudança enquanto você tem certa estabilidade. Se você deseja, por exemplo, uma mudança profissional, parar de cavar é uma coisa, abandonar o emprego é outra coisa. Parar de cavar é prudência, é inteligência, elaborar um outro plano, um plano de mudança profissional é ousadia, é sabedoria. Abandonar o emprego para experimentar desemprego, aumentar a sua insegurança financeira e a pressão psicológica sobre si mesmo é tolice. Portanto, não faça isso. Esse seu comportamento é um equívoco. Pessoas fora de série param de cavar. Uma segunda característica que percebi em todas elas, e nós vamos tratar de algumas aqui, é que elas sabem elaborar um luto. A derrota, o prejuízo, a perda. Você não é o eleito da dor, para usar a expressão que gosto muito de Fernando Pessoa em O Livro do Desassossego.
O destino não o escolheu. Sinto informá-lo, mas você não é o eleito da dor. Você não é o centro do mundo. E o seu sofrimento não é o maior sofrimento que a humanidade já presenciou. Você, como qualquer pessoa, sofre muito e precisa aprender a lidar com as dores. A porta que não se abriu é uma porta que nos machuca, é uma ferida que pode estar aberta, é algo que mexe com o nosso ego e com a nossa vaidade. Agora entenda, não é necessário que você perpetue a sua existência diante dessa porta que não se abriu, lamentando o fato da porta não ter se abrido. Alguém é reprovado em uma prova oral da magistratura, ou então em uma correção injusta da prova discursiva se vê fora do certame. Alguém empreende e, de repente, por uma manobra do governo, é tributado além da conta. Ele então quebra, vai à justiça, mas o processo demora anos e quando ele ganha, basicamente não leva, porque a empresa já foi arruinada. Por uma má conduta estatal, por uma má conduta de um gerente, por uma má conduta do próprio empreendedor. O mal pode se ver à frente. Então o sujeito começa a lamentar o que aconteceu. Cada um de nós tem uma boa história do que não aconteceu. Como a família poderia ter sido diferente, como os nossos empreendimentos poderiam ter sido ou podiam ter sido diferentes, como a vida seria diferente se nós tivéssemos tomado um outro caminho. No campo dos estudos, das relações, no campo profissional, no campo espiritual, no campo financeiro. Basta você voltar 10 anos e chegar à conclusão como a sua vida financeira seria diferente se há 10 anos você tivesse consciência e uma educação financeira adequada. E uma postura um pouco mais arrojada, uma mistura de prudência com ousadia. Como tudo seria diferente? Eu sei. Mas este lamentar produz pessoas que eu chamo de gente museu. Gente que estaciona a vida no passado, se alimenta do passado e lembra de um passado glorioso. Ou pior, para lembrar Cecília Meirelles, Clarice Lispector e relembrada por Neymar, saudades do que a gente não viveu, do que poderia ter acontecido e não aconteceu. E você lamenta um futuro que não existiu e que não existirá. Pare de se lamentar em frente à porta que não se abriu. Existem outras portas, elas são menores, podem ser maiores. O futuro também tem um quê de imprevisibilidade. Ah, mas a porta se fechou e era uma porta minha, eu lutei por ela, eu fui injustamente proibido de nela ou de entrar por ela, eu sei. A injustiça também faz parte da vida. Nem tudo que nos acontece é justo, especialmente justo aos nossos olhos. Mas saiba, essa sua perene lamentação, este seu perene pranto em frente à porta que não se abriu, fará de você alguém frustrado. Pare de cavar e pare de chorar em frente à porta que não se abriu. Em terceiro lugar, depois de duas condutas negativas, do não fazer, não chorar, não cavar, agora nós temos condutas comissivas. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, procure outras portas. Há inúmeras oportunidades. Nós somos substituíveis apesar de sermos insubstituíveis. Outro dia eu escrevi sobre isso, baseado no conto da Ilha de Saramago. As oportunidades passam e se você não aproveitá-las, outro as aproveitará. O mundo caminhará com você ou sem você. A evolução ocorrerá, empresas serão fundadas, concursos serão prestados, pessoas serão aprovadas. E você, se não tomar uma decisão, não for atrás, não vivenciará nada disso. Nós procuramos algo chamado de vocação. Como se alguém fosse bater às nossas portas e então nos vocacionar, um chamado. Como se a oportunidade fosse bater às nossas portas. Ou em uma cidade do interior, o caminhão passa com o alto-falante. O mesmo caminhão que anuncia que há doces de Nerópolis para vender, passará em frente à sua casa e dirá para você, por favor, venha ser médico, cardiologista ou cirurgião cardíaco. Isso não acontecerá. Ninguém vai bater às suas portas, ninguém vai
promover você simplesmente porque você tem um bom coração. Lembrando Roberto Campos, o mundo não vai ser salvo somente pelos caridosos, em adaptação ao que ele disse, mas principalmente pelos eficientes. Se você pretende ter uma mudança, é preciso que você vá atrás dela. Ninguém vai bater a porta da sua casa para convidá-lo a ser qualquer coisa. A vida acontece para quem vai atrás da vida que acontece. Quem está no palco só assiste à luta dos gladiadores. Eles sofrem, mas eles vivem. Eles sofrem, mas eles lutam. Eles sofrem, mas eles estão aqui por um propósito. Quem está no palco só assiste à vida que passa. Refletindo sobre pessoas e o que elas fizeram e como elas fizeram em momentos de adversidade. Nada melhor do que lembrar Winston Churchill. Winston Churchill, depois do milagre de Durkheim, vai fazer um discurso no parlamento. O discurso da derrota de uma Inglaterra ou de um Reino Unido que precisava de respostas. E você percebe quem é Churchill na hora da adversidade. Em primeiro lugar, ele nos lembra que há uma vitória na derrota. Barack Obama, quando faz o seu discurso diante do atentado de Tucson, em que 19 pessoas, entre elas a deputada Gabrielle, são alvos de tiros disparados por um indivíduo e não se sabe exatamente a causa, depois ele é diagnosticado com esquizofrenia, Barack Obama fala sobre a perda. A perda de alguém ou de algo deve nos fazer uma pessoa melhor. Quando Malala Yousafzai vai fazer o seu discurso na ONU, no chamado Dia de Malala, ela disse: eu saí maior do que entrei. O sujeito deu um tiro em sua cabeça. Ela foi hospitalizada, ela foi tratada, ela foi curada. E ela diz: eu saí maior do que entrei. Quando eu olho Churchill, Obama e Malala, eu aprendo. Diante da perda, eu preciso sair maior do que entrei. A crise é uma oportunidade muito grande para você desperdiçá-la. A adversidade é uma oportunidade muito grande de ressignificação para você desperdiçá-la. A pessoa que nasce depois da tempestade tem que ser melhor do que a pessoa que existia antes dela. A pessoa que nasce depois da adversidade tem que ser uma pessoa muito melhor do que a pessoa que existia antes dela. Quando eu vejo o discurso de Churchill, ele diz: lutaremos nas praias, nas colinas, nas ruas, nós jamais nos entregaremos. É um sujeito que depois de ter passado pela tempestade ou diante da tempestade, traz uma palavra de esperança. Nós seremos maiores do que somos. Quando uma adversidade lhe acometer, quando você vivenciar uma situação traumática, saiba, você está diante da oportunidade de dobrar os seus projetos. Dobre os seus sonhos. Chega de timidez em projeto pessoal. Você deve ter a ousadia de sonhar além do que está acostumado a sonhar. Porque estes seus sonhos pequenos acabam produzindo alguém frustrado, porque alguém que esconde o verdadeiro desejo do coração não pode ser alguém bem-sucedido. Alguém que não vive o que quer, mas vive apenas do que precisa, não pode ser alguém feliz. E um texto que escrevi, mais uma vez citando o mesmo psicanalista, Marco Aurélio Lobo, falei da diferença entre desejo e necessidade. Você encontra uma mulher, ela tem 35 anos e ela tem um trabalho, ela tem um casamento e ela tem uma roda de pessoas com quem ela convive. Ela não é uma pessoa sozinha, porque ela tem pessoal do trabalho, ela tem as reuniões que faz, eventualmente ela sai para almoçar com outras pessoas, ela tem conhecidos. Ela tem um marido, ela não é uma pessoa sozinha, ela viaja com ele, ela conversa com ele. Ela não experimenta desemprego porque ela tem uma renda, ela tem uma função. E você olha para ela e esta mulher está triste. Alguém faz o seguinte juízo: mas por que ela está triste? Ela tem tudo o que precisa. Pois é, ela tem tudo o que precisa, mas não tem nada do que quer. O casamento foi simplesmente um casamento com medo da solidão. O emprego foi simplesmente uma fuga do desemprego. E as amizades não são amizades verdadeiras, são pessoas com quem ela convive.
ela não tem verdadeiros amigos. Então, apesar de ter tudo o que ela precisa, ela não tem nada do que quer. E é por isso que ela é uma pessoa triste. Talvez esta seja a sua história. Uma pessoa que tem tudo o que precisa e nada do que quer. E é por isso que você está experimentando uma tristeza. Essa tristeza é fruto da sua desobediência aos seus desejos legítimos. Claro, é preciso dominar os desejos. Quando Deus aparece a Caim, ele diz: o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Mas é preciso que nós saibamos quais são os nossos desejos. Quem está frustrado no campo profissional pode e deve construir uma mudança da sua vida profissional. Quem está frustrado no campo pessoal deve se reinventar. Sentar-se com o parceiro, com a companheira, conversar com ela, desenvolver novos projetos. No Clube dos Pensadores, quando tratamos da mulher desiludida, descobrimos ao avesso como então mantermos um casamento, um companheirismo, uma relação durante muitos anos ou durante a vida de forma promissora. Como o primeiro dos projetos é o projeto do casal. Eles devem sonhar juntos. É isso que eu aprendo com Simone de Beauvoir ao ler ao avesso a mulher desiludida, como nós fizemos no Clube dos Pensadores. Entenda você o seguinte: é preciso dobrar os sonhos. Sem sonhos, sem novos projetos e sem a ousadia de sonhar grande, você jamais será uma pessoa fora de série. O seu casamento jamais será um casamento fora de série. A sua profissão, a sua missão profissional jamais será uma missão fora de série. Sem a ousadia de um grande projeto, capaz de gerar medo diante do imprevisível, você jamais será uma pessoa fora de série. Churchill nos lembra de uma coisa: é preciso que nós estejamos também satisfeitos. Esta história de olhar para trás e nos punirmos de tudo que nós fizemos, ou por tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, é uma tolice. O passado, depois que se torna passado, deve ser uma escola. O passado nos traz lições que devem ser empregadas a partir de hoje. O passado não deve ser um peso que eu me vejo obrigado a carregar durante toda a vida, mas deve ser uma escola que fará da minha vida uma vida muito mais empática, humilde, solidária, muito maior e muito melhor, justamente porque eu errei lá atrás. É preciso que nós saibamos que as coisas poderiam estar piores. Você poderia estar numa condição muito pior do que a condição que você vive. Você poderia estar em uma situação, em uma relação muito pior do que a relação que você está. Você poderia estar com uma renda muito pior do que a renda do que você tem, uma dívida muito maior do que a que você percebe existir. Pois é, não se esqueça. Os seus erros trouxeram lições. Aprenda com cada uma delas. Mas lembre-se, as coisas poderiam estar piores do que estão. Agora vem a hora da mudança. Para ter uma mudança, eu preciso mais uma vez lembrar Churchill, que vai dizer para mim que há um enorme poder no equilíbrio, na reflexão e na união. Eu preciso lembrar Barack Obama, neste mesmo discurso em Tucson, assistido por 30 milhões de norte-americanos. Obama vai dizer: é preciso um olhar para o futuro e é preciso que a solução não seja simplista. A sua solução não é construída num arroubo, de uma hora para outra e um segundo, mas ela é objeto de uma reflexão. E só é possível refletir de forma comedida e de forma ousada e correta se nós estamos em pleno equilíbrio. Para lembrar o ministro Carlos Aires Brito, entusiasta da meditação, diz ele que medita para voltar ao seu eixo de equilíbrio. É preciso que você tenha equilíbrio. É no equilíbrio, ou é a partir do equilíbrio, que eu faço uma reflexão sensata. Há um enorme poder no equilíbrio, na reflexão e na união. E aí, Barack Obama vai nos dizer: não seja simplista. Não seja simplista. Não é basicamente a sua linha ou uma frase que vai resolver a sua vida, mas ela pode ser o início. Ela pode ser o início da mudança que você deseja experimentar. Uma grande forma de resolver a sua situação é imaginando que você não é você. O que você faria se você não fosse você? Porque quando nós analisamos a própria vida, nós estamos carregados de emoção e nós subjetivamos
tudo e nós temos um sentimento de autocomiseração e procuramos culpados e apontamos os dedos e ao fim e ao cabo não trazemos solução alguma. Mas e se você não fosse você? Se o problema pelo qual você passa fosse experimentado por outra pessoa, por um desconhecido, que conselhos você daria a este desconhecido? Quando eu estudo Provérbios de Salomão, e nós temos feito isso aos domingos, nós percebemos o enorme peso na vida do indivíduo, que é peso no sentido de significado, que tem a sabedoria. Quem procura o caminho da sabedoria, procura uma tranquilidade que rima com prosperidade durante a sua existência na Terra. Se você não fosse você, que conselhos você daria a si mesmo? Quando nós experimentamos uma perda, diz Barack Obama aos seus ouvintes, nós temos uma tendência, e é natural que assim seja, de olhar para trás, de pensar na vida, pensar no que aconteceu, refletir sobre o passado e refletir sobre o presente. Como nós temos vivido, como nós temos tratado as pessoas, o que é importante de fato nas nossas vidas. Mas a reflexão não pode parar no passado e no presente. Coloque os seus olhos no futuro. Porque o tempo de qualquer forma vai passar. E se existir futuro na sua vida, com certeza você estará lá. Daqui a 10 anos, você estará sentado em que cadeira? Fazendo o quê? No dia 21 de abril, em um feriado. Você estará aqui no Brasil ou você pretende morar em outro país? Que profissão você deseja exercer e com quem você deseja estar? Essas perguntas são perguntas importantes porque fazem com que o nosso proceder tenha coerência. Não é o presente que define o meu futuro, é o meu futuro que define o meu presente. O meu comportamento atual guarda completa coerência com a pessoa que eu desejo ser. Se você não tem essa coerência, aprenda a tê-la, porque senão o seu caminho é o da frustração. Para lembrar Malala, no mesmo discurso da ONU, é preciso olhar e verificar a origem do problema. A origem dos seus problemas geralmente é a mesma. É a sua inconstância, é a sua visão de curto prazo, é a mediocridade de pensamento, são as influências a que você se submete. A origem do seu problema é geralmente a mesma. Não se iluda. É esta origem que se dissemina em todas as áreas da sua vida e que produz resultados grotescos em todas elas. Não adianta você achar que com o seu proceder o resultado será diferente. Mas a origem do problema é a mesma. É o seu egoísmo, é a sua inconstância, é a falta de disciplina, é a visão pequena de mundo, é a visão pequena da vida, são a mediocridades de sonhos, ou então o esconder dos sonhos, é uma frustração enrustida que é disfarçada com o orgulho para que as pessoas achem que você está bem, quando na verdade você não está bem. E não se iluda, nós percebemos que você não está bem. Você acha que convence, mas não convence porque os olhos não podem mentir. E é possível perceber um vazio no seu olhar. Quem finge estar bem é perceptível o seu fingimento. É passível de percepção. Um observador e um bom escritor é um observador. Aproveito para convidá-los para o curso de escrita criativa no dia 3/5. Lançaremos aqui 21 horas. Um bom escritor é um grande observador. E um grande observador percebe as mazelas e as pobrezas de quem anuncia riquezas, mas guarda uma miséria impressionante em seus olhos. Não se iluda. Não se iluda. É preciso saber a origem do problema. É preciso saber a solução que nós queremos dar a eles. Qual é a solução que você pretende dar ao seu problema? Como você pretende ser alguém fora de série? E aí eu vou caminhando com Malala e vou dizer para você, chega de porta-voz. Chega de porta-voz na sua vida. Chega de porta-voz, alguém que vai dizer o que você quer. Chega de porta-voz, alguém que vai lutar por você. Chega de porta-voz, alguém que vai conversar com alguém que pode te ajudar. É você e você. É a sua luta, o seu mistério, o seu desejo, o que você pretende ser.
chega de porta-voz para a sua vida, para o seu direito, para o seu desejo. Agora é você e você. Por fim, eu rememoro aos senhores, para ser uma pessoa fora de série, é preciso parar de cavar. É preciso parar de se lamentar em frente à porta que não se abriu. É preciso procurar outras portas, ter a ousadia de dobrar os sonhos, sair maior do que entrou diante das perdas, entender que há um poder gigantesco na reflexão, na união, mas todas elas a partir de um equilíbrio. E não minimizar a sua dor. Eu sei que a sua dor é grande, mas hoje as palavras que eu quero trazer para você são palavras de cura. E por fim, saiba, é você e você. Não há porta-voz para os desejos do nosso coração. Ou somos nós, ou ninguém fará por nós. Esta essencialidade e individualidade é própria da vida. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos senhores. Dizer que é uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui diante dos senhores. Eu quero pedir aos senhores, como sempre peço, que os senhores divulguem esta live nos seus stories e me marquem. A mim é muito caro que façam isso. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Foi um prazer gigantesco compartilhar com vocês esta live. Um grande abraço e nós nos encontramos aqui. Tchau, tchau.